capacidade para aprender, meu Deus amado, e aquilo que é necessário nesta noite nós aprendemos, ó Pai, nesse estudo que nós vamos dar início hoje, Pai, Senhor, sobre a família, que será uma série de mensagens, ó Pai amado, que estaremos desenvolvendo cotidianamente, Senhor amado, toda segunda-feira, Pai amado, diante da Tua presença, para que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus amado, como, Senhor amado, podemos lidar dentro do nosso seio familiar, Pai. Muito obrigado, Senhor amado. Entra com Teu Espírito nos nossos corações agora, nos abençoa e nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não pode sentar, no nome de Jesus. Como nós falamos, né, nós vamos dar início a um estudo sobre família e nós temos algumas séries de mensagens dentro desse tema e vamos passear bastante pela Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o céu e sobre a terra, né? Peço que os irmãos fiquem bem atentos, né, para que a gente possa aprender com o Espírito Santo, não como Daniel, mas com o Espírito Santo, que é Ele que nos instrui, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a direção. Amém? Então, desde já eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômios, no capítulo 11 e no versículo 18. Livro de Deuteronômios, capítulo 11 e versículo 18. Irmãos, algumas versões da Bíblia vão ter algumas mudanças, entendeu? Alguma palavra diferenciada ou algumas colocações no versículo diferenciada, mas o teor é o mesmo, tá? O conteúdo é o mesmo. Deuteronômios, capítulo 11. E os irmãos podem, a qualquer momento, né, perguntar, indagar sobre alguma coisa, para que a gente possa... A gente não vai ter pressa em dar esse estudo, viu? A gente não vai ter pressa. A gente vai fazer com calma para que nós possamos entender bem. Como é um estudo sobre família, a gente vai entrar em várias áreas da nossa vida, né? Dentro da nossa casa. E o livro de Deuteronômios, ele nos mostra uma parte, ou quase toda a parte, quando Moisés instrui o povo de como entrar na terra prometida. Ele instrui como o povo permanecer, e são duas funções que nós vamos ver nesse termo, nesse versículo, neste capítulo 11, é que Moisés ensina duas coisas principais, que é como o povo ia entrar em Canaã e possuir a terra, e como eles permanecerem na terra. Então eles tinham leis a preservar. Até eu tinha separado uma apostila, um estudo, só para mostrar para os irmãos que os judeus, eles têm por lei em obedecer 303 leis. 303 leis, que é a chamada lei do Torá, que é as leis de Moisés. E uma criança, quando ela começava a ir para a escola dos profetas, ou a escola normal, ela tinha até os 12 anos de idade, quando ela fosse apresentada no templo, ela tinha que decorar esses 303 leis. Então, era obrigatório. Só que hoje, se nós perguntarmos para um jovem, ou até mesmo um jovem da igreja, ou até mesmo um obreiro da igreja, dizer para ele, me diz qual que é os 10 mandamentos, ele não vai dizer, vai se atrapalhar todo e muitas vezes não vão dizer. E os judeus não, tu pergunta para ele qual é as leis, né, os preceitos, eles vão te dizer 306 de cor. E todos eles têm base bíblica, irmão. Não é heresia não, todos eles têm base bíblica, né? E todos eles estão no Torá. Todos eles estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, naquilo que a Bíblia nos chama de as leis de Deus para o povo. Porque Deus, quando libertou o povo do Egito, Ele levou o povo unidos, todos juntos, saíram todos juntos. Porém o povo começou dentro deles mesmos se auto-separarem. E Deus fez com que eles se unissem através das leis.
Quem obedecesse às leis, que nós vamos ver aqui mais adiante, era abençoado. Quem não obedecesse, recebia uma paga e bem dura. Amém? Mas eu quero já iniciar com os irmãos a leitura aqui. Deuteronômio capítulo 11 e versículo 18, 19 e 20. Depois eu vou separar alguns trechos aqui, amém? Versículo 18, para nós podermos ser mais rápidos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Versículo 19. Versículo 19. E as ensinareis aos vossos filhos, falando delas, quando te assentares em tua casa, ou andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Versículo 20. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 21. Para que sejam multiplicados os vossos dias e os dias dos vossos filhos sobre a terra, que jurou o Senhor vossos pais, dar-lhes como dias dos céus sobre a terra. Amém? Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as bênçãos de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa posteridade, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. E nós vamos aprender muito sobre cooperação, como nós vamos lidar com os nossos filhos, lidar com as nossas esposas, lidar com o nosso esposo, lidar com cada um particularmente em detalhes. Primeiro, vocês viram que a Bíblia nos fala, diz assim, portanto, ponde ou coloque estas minhas palavras no vosso coração e em vossa alma, e as atareis por sinal em vossa mão, para que sejais frontais entre os vossos olhos. Quando a Bíblia fala frontais, ou portanto, atai as minhas palavras no vosso coração, existia um costume, irmão, na época dos judeus, existia um costume que os judeus, na realidade, eles não aceitavam, mas algum deles, quando eles usavam de costume, eles invertiam a situação. Que costume era esse? Eles atavam cordões ou usavam na sua fronte algum amuleto, alguma coisa de ouro, que fosse de amuleto que indicasse que eles serviam ou adoravam aquele determinado Deus. Então eles tinham o costume de usar esses amuletos na sua vida, né? Os costumes israelitas que condenavam os amuletos, mas quando usavam, era transformado em lembretes da lei. Alguns continuavam como se fosse lembrar de uma oração. Existia em 1979, foi encontrado nos arredores de Jerusalém, em 1979, foi encontrado em Jerusalém, nos arredores dele, um tipo de pergaminho pequeno de ouro, como se fosse uma correntinha, e um amuleto de ouro, como se fosse um pergaminho. E nisso era o que os judeus usavam nessa época. Eles guardavam ali como se fosse uma oração, né, para eles lembrar daquela oração, ou um pedido que eles fizessem, ou alguma coisa que lembrasse algo que fosse bênção para a vida deles. Mas muitos outros usavam outros tipos de amuleto, como tiaras, e aí Deus começou a ver que essa idolatria no povo hebreu era tão grande,
E ele diz assim, ó, ele como se ele dissesse assim, ó, eu vou inverter isso tudo, eu vou mudar essa situação. Eu vou usar isso ao meu benefício, ao favor de vocês. Então aí Deus pega e diz assim, olha, vão atar nos vossos braços, nas vossas mãos, cordões, para que vocês lembrem. Significava que eles teriam que ter um compromisso com Deus. Amém? Isso. Olhe bem, diz mais ainda. E sinais nos braços e na testa indicam a lealdade a uma determinada divindade. Né? Sinais que eles, vamos dizer, os escravos eram marcados para saber que eles eram de determinado dono. Então esses sinais marcavam eles. Amém, irmãos? Amém. Isso aí não está na apostila, os irmãos podem estar meio perdidinhos ali, mas não está. Algumas anotações que eu fiz aqui, além delas, porque senão vai ficar muito extenso, né? Amém. Segundo, as colunas das portas tinham escritas sagradas. Ou, lembra daquela passagem lá de Êxodo capítulo 12, onde o povo, Deus havia dado Moisés para libertar o povo, e o povo ali à mercê de Moisés, e Faraó não queria libertar, e de repente Deus manda as 10 pragas, e na 10ª praga Deus manda com que eles imolassem um cordeiro e passassem o sangue nos umbrais das portas. Por quê? Porque o sinal do judeu, ele sempre, quando ele construía uma casa, ele colocava colunas de madeira grossas, e em cima do umbral da porta eles colocavam palavras bíblicas ou dizeres que indicavam o Deus que eles serviam. Então os judeus tinham escritas nos umbrais das portas. Por isso que a Bíblia diz, então escrevais nas umbrais das vossas portas. Glória a Deus, aleluia. Significa o quê? Que a presença de Deus esteja desde a porta até o interior da nossa casa. Que nós sejamos, a nossa família seja totalmente entregue à palavra de Deus e os seus preceitos, as suas normas. Glória a Deus, aleluia. O sangue era o sinal de proteção contra o mal, né? Mas vamos lá, na apostila. Desejo compartilhar com os amados irmãos, aqui nesta comunhão dos santos, sobre a família. O céu sobre a terra. Sei que os irmãos se acatarem o que vai ser dito aqui, cada casa, cada família será um pedacinho do céu nesta terra. O livro de Deuteronômio diz, gravem estas minhas palavras no coração e mente. Coração e mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos. É como eu disse agora há pouco, eles amarravam uma fitinha para lembrar do Deus que eles serviam. Era um sinal de devoção. E prendam-nas na testa e ensinem os seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem andando pelo caminho, quando forem deitar-se e quando se levantar. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Capítulo 11, versículo 18, versículo 20. Tudo o que aconteceu ao povo de Israel, hoje nos serve para exemplo, como advertência, para que através deles nós tenhamos conhecimento da vontade do coração do nosso Deus. Esta palavra é uma série de advertência para observarmos os princípios que estão na palavra de Deus. Nesta passagem que lemos em Deuteronômio 11, Moisés está mostrando aos filhos de Israel como entrar em Canaã, como entrar na sua herança, como entrar na promessa do Senhor, como entrar na terra que manda leite e mel. Moisés mostrou ao povo, em primeiro lugar, como Deus lhe deu advertências de como permanecerem numa herança, de como permanecer na Canaã e de como permanecer na terra que manava leite e mel, sendo que Canaã é um tipo de Cristo, o nosso Senhor. Como assim? Canaã tipifica daí Jesus, e como nós permanecer nele, e como nós entrar, como nós tornarmos iniciantes de andar com Cristo, de permanecer com Cristo.
Segunda-feira, a primeira segunda-feira do estudo, nós falamos sobre o quê? Sobre que Cristo é a sabedoria. E nós temos que andar nele. Ele é que nos mantém firmes, ele que nos mantém estruturados, ele que nos dá estrutura para que venhamos aprender. Então, como entrar na Canaã? O próprio Moisés diz assim, olha, vocês fazem o seguinte, vocês ensinem os seus filhos. Se vocês lerem o capítulo anterior, olhe bem, as condições, eu até vou ler para os irmãos aqui, capítulo 11 e versículo 13, se puder projetar para nós ali. 11, versículo 13, diz assim: e será aquele, se obedecerdes cuidadosamente os meus mandamentos, eu vos escrevo hoje, amados, ao Senhor vosso Deus, e servindo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra, e ao seu tempo, a temporã e a seródia, e recolhereis o vosso grão e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei também erva no teu campo para os teus animais, e comerás e saciarás. Olha o que diz agora, irmão, no capítulo 10, no versículo 17. Porque o Senhor vosso Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa e nem aceita suborno. Então, quando o próprio Moisés diz assim, olha, vocês ensinem os seus filhos andando pela rua, ao acordar pela manhã, de manhã cedo, quando levantarem, ensine eles a agradecer a Deus pelo que eles recebem. Ensine a Deus, ensine a eles que Deus é quem concede todas as coisas, é quem abençoa. E na época, irmãos, não é como agora, a gente dizer para os nossos filhos assim, olha, você tem que levantar de manhã cedo e orar pelo café da manhã. Não, era diferente. Ele tinha a obrigação de levantar e agradecer. E quando era dia de sábado, eles tinham obrigação, querendo ou não, gostando ou não, eles tinham que obedecer à lei do sábado. Então existiam leis e normas, que aqui nós não falamos de todas as normas, todas as regras, mas se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver muitas normas, muitas regras, muitas, e não é só uma. No livro de Deuteronômio você vai ver Deus falando para os filhos, o pagamento deles, se eles desonrarem os pais, se eles, mesmo que os pais fossem daqueles de dura serviço, ou broncos, como falamos hoje, né? Aquele pai que, não, é do meu jeito e assim, eu fui criado assim e eu vou te criar assim. Mesmo assim, nós temos que honrar esse tipo de pai. A nossa mãe também nós temos que honrar. A Bíblia diz que nós temos que honrar, né, aquilo que nós aprendemos deles. Mesmo que muitas coisas, Daniel, eu não aprendi nada de bom do meu pai. Eu aprendi lá, o meu pai bebia, jogava, fazia, acontecia. Você aprendeu a não fazer o que ele fazia. Amém. Então são ensinamentos que a gente traz ao longo da nossa vida. Então Moisés ensinou ao povo, disse para eles, olha, vocês ensinem os seus filhos, escreva, bote lembretes na mão deles, nos braços deles, para que eles possam lembrar de que eles têm que temer a Deus e ao Senhor. Glória a Deus. Porque senão eles vão receber a paga, e mais adiante nós vamos ver. O Senhor era duro nessa época, irmãos. Era a época da lei. E não era de misericórdia. Hoje estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de favor não merecido. Nós não somos merecedores disso que Ele está fazendo por nós. De tudo que Ele faz por nós, pela nossa casa, pela nossa família, nós não somos merecedores. Mas naquela época era o tempo de lei, onde se a mulher não obedecesse, ela apanhava do marido. E era normal. Era normal. Mulher não podia falar. Mulher não podia dar palpite. Oh, Jesus. E tem homens hoje que usam dessa forma, irmão. Tem homens que ainda acham que a lei lá atrás vigora aqui.
Mesmo que Jesus, aí ele usa aquele versículo que Jesus, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Sim, ele cumpriu todos os preceitos da lei. Mas agora quer dizer que nós vamos ter que voltar lá ao passado e cumprir tudo? Temos que cumprir os princípios todos, então nós vamos cumprir todos. Porque se nós vamos analisar por costumes, nós vamos ter que cumprir todos eles. São 303. Deus. Se Jesus achou que nós não fomos competentes para cumprir 10 dos mandamentos que ele deu para Moisés, imagina 306. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nós temos que analisar. A Bíblia, ela é instrutiva, tudo ela nos instrui, ela nos ensina. E não é de qualquer forma. Tem gente que acha que ser pai é fácil. Ser pai é só trabalhar, vir para casa, cuidar do filho, brincar ali e tudo mais. Não. Você é responsável pela educação do teu filho. Jesus. Você é responsável pelo que ele vai fazer ali na rua. Se ele for lá dar uma pedrada e quebrar o vidro do carro, quem é que paga? É o pai, é a mãe. Jesus. Né? Então nós somos responsáveis também pelo ensinamento a eles. De trazer para a igreja. Pode até dizer assim, mas eu não posso obrigar meu filho. Não, você não vai obrigar, mas você vai falar a verdade para ele. Verdade. Vai falar a verdade para ele. Né? Ontem eu até falei algo para Ana lá na mesa em casa. Né? Tem coisas que quando a gente aceita Jesus, a gente se batiza, a gente assume uma responsabilidade que a gente não sabia. Deus, aleluia. São responsabilidades bem maiores. Até o quanto você está dentro da igreja e você não está ali no meio, fazendo nada, tudo tranquilo. Pela Bíblia você está como ignorante, você não conhece ainda. No momento que você decide entrar, conhecer mais a fundo, entrar na terra de Canaã, é diferente. Você quer construir uma terra. Aleluia, Jesus. Uma terra que é muito boa, é produtiva, porém, nós temos deveres. Como é que nós vamos entrar nela? Verdade. Como? Aí, os pais, vocês têm filhos, então tá. Vocês vão instruir os filhos de vocês de como vocês vão entrar na terra. Vocês vão instruir eles que eles têm que andar do teu lado lá, porque guerras virão, inimigos virão. Jesus. Vai haver desafios. Os filisteus estão lá e vai haver guerra. Como é que aqueles que tinham filhos iam para a guerra, sendo que os filhos estavam ali? Todos ficavam no acampamento. Um pouco do exército era responsável pelos que ficavam no acampamento e os outros iam guerrear. Imagine a cabeça do pai de família indo para a guerra para defender a sua nação, para tomar uma terra que foi prometida por Deus e deixar a sua família em casa. É como um pai de família hoje sai para trabalhar, para ganhar o seu sustento e não sabe o que vai acontecer quando ele chega em casa. Uma vez aconteceu que teve um irmão da igreja e ele foi trabalhar, saiu para trabalhar, ele tinha uma filha pequena e um menino, e ele saiu para trabalhar, foi para trabalhar, na época não tinha celular, bem mais atrás, e não tinha celular, não tinha como se comunicar, acho que até tinha, só que era muito caro na época. E ele voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele vê aquele monte de pessoas na volta e bombeiro para tudo que é lado. A casa dele tinha pegado fogo. E a menina dele, ninguém conseguia tirar dela de lá. E todo mundo ficou desesperado. E ele desesperado. E o menino tinha saído, a mulher tinha saído, sua esposa estava ali desesperada e preocupado com a filha. E a filha, ninguém conseguiu entrar lá para tirar, ninguém tinha saído de lá. E ele perguntou, mas o que está acontecendo? Eu saí de casa, estava tudo bem, e agora eu não tenho mais casa. São adversidades que a gente sai e não espera que isso aconteça. Graças a Deus que a filha foi brincar nos fundos da casa, e a mãe não tinha visto. E aí ela tinha saído, e na hora que começou o incêndio, e foi por um caso de um curto-circuito, a menina correu para a rua e um vizinho havia levado para casa. Glória a Deus. Quer dizer,
imprevisto na nossa vida acontece. Agora, como você está ensinando a tua esposa quando você sai de casa e os teus filhos para enfrentar o imprevisto que você não vai resolver porque você está fora? Será que você tem instruído isso? Será que você tira tempo para instruir a tua esposa? Olha, se acontecer tal coisa, se age assim. Se acontecer tal coisa, se age assim. Uma vez aconteceu, nós estávamos também ali em Alvorada, morava só eu e meu filho Gilvan. E eu cheguei em casa, me deu uma vontade de ir para casa meio-dia almoçar, e eu não ia, eu trabalhava em Viamão. E eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, assim, próximo da porta, assim, eu vi aquele cheiro forte de gás. Mas um cheiro muito forte de gás. Só que a janela estava aberta. E eu peguei e chamei ele, estava na casa do vizinho da frente, jogando videogame. E quando ele veio assim, ele veio assustado. Porque eu disse para ele assim, olha o cheirão de gás, tu deixou o gás ligado. E ele veio assim, pai, eu fui ali fazer um negócio para mim comer, ele esquentar uma comida e eu acho que eu esqueci ligado. Ele ficou desesperado. E eu disse assim, como é que eu vou fazer? Eu vou usar essa situação agora para ensinar ele, se houver uma próxima ele vai saber lidar. Eu peguei e me agachei no chão, e fui com ele agachado no chão, e disse assim, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer isso comigo, vem comigo. E ele pegou e disse, não pai, eu entro lá, ligeirinho lá e desligo. Eu disse, não, tu vai aprender agora como é que tu vai agir nessa situação. Tu vai entrar dentro de casa, tu não vai acender luz nenhuma, porque o contato que o gás sobe. Então tu vai descer por baixo. Tu vai descer por baixo, vai desligar o fogão e vai abrir as janelas e sair de perto. E volta para a rua. E tu espera até o cheiro sair. Quando acabar o cheiro é porque o gás também já saiu. Ele ficou preocupado, com medo que eu fosse bater nele, ou fosse xingar ele de alguma forma. Só que às vezes a adversidade te faz ensinar a outros como você proceder. Um dia me ensinaram, então eu tinha que ensinar os meus filhos. Se acontecesse algo de novo, ele estava apto para aquilo ali. Entendemos? Então tudo na nossa vida a gente tem que instruir os nossos filhos, por mais difícil que seja. Ah, mas eu não quero. Não, não é porque você não quer. Não é que seja obrigado, é uma necessidade. Jesus. Servir a Deus é uma obrigação, irmãos? Quem é obrigado aqui a servir a Deus? Você vem na igreja aqui, eu quero perguntar para os irmãos. Você vem na igreja para que motivo? Qual é o único motivo? Eu quero só ouvir um motivo dos irmãos aí. Salvação. Salvação. Adorar a Deus, agradecer. Adorar. Agradecer, salvação. É obrigado a isso? Você foi obrigado a vir aqui? Mana, foi obrigado a se batizar, mano? Não. É um ato de quê? Necessidade. Não é porque a gente é obrigado, é porque eu sou necessitado de Deus. Jesus. Eu necessito dele. Para quê? Para que ele venha me ensinar a caminhar da maneira correta. Eu sou necessitado dele, que ele venha me ensinar a proceder. Eu sou criança. Por mais que você tenha 10, 20, 30 anos de ministério, você está todo dia aprendendo. Quem diz que sabe tudo, irmão, ele mente para si mesmo, porque ele não sabe. Por mais que a gente estude dia e noite, eu cansei de vir aqui, o irmão William pregando aqui, outros irmãos pregando, e de repente no meio da mensagem, Deus me dá uma mensagem ali no banco sentado. Não acontece isso? Acontece. De repente nós estamos aqui lendo aqui essa passagem, de repente os irmãos aí, ó, pá, brilhou uma mensagem. É Deus mostrando, né? É que Deus está nos ensinando através de um ensinamento. Ele começa a entrar no nosso coração e modificar. Por quê? Porque nós necessitamos que Ele nos ensine. Ele, como Pai, Ele nos instrui. Então nós não somos obrigados. Nós viemos por necessidade de Deus. Jesus, aleluia. Nós somos necessitados dEle. Nós viemos no culto. Por quê? Para que o pastor veja que nós estamos aqui no culto? Não. É porque nós necessitamos de Deus. E que cada culto que nós venhamos, nós aprendemos mais e mais de Deus. Assim é nós com os nossos filhos. E com a esposa, e a esposa com o esposo. É feio da irmã, digamos, a irmã pegar e dizer para o seu esposo, olha irmão, ó meu esposo, eu acho que isso aqui não pode ser assim, pode ser do outro jeito. A Mari cansou de falar isso para mim. E nós parar a pensar e de repente ver que podia ser de um jeito mais fácil. Né? Porque ela nos completa. A mulher não foi tirada da sola do sapato, ela foi tirada da costela, do lado.
Então ela se completa com você. Aquilo que falta em você, Deus coloca alguém que te auxilie, que te ajude. Mas também ela precisa do teu apoio e você do apoio dela. Para tudo isso, temos que aprender a entrar em Canaã e como permanecer em Canaã, obedecendo os preceitos de Deus, as leis de Deus. Olhe bem, todo o nosso viver controlado pela palavra de Deus. Temos que aprender como firmar-se na nossa herança, na nossa Canaã, depois de entrarmos nela. É incontestável através das Escrituras que o povo de Israel teve sempre mais facilidade de permanecer em Canaã do que para entrar na Canaã. É difícil entrar. Permanecer, você consegue permanecer. A trancos e barrancos você permanece, né? Creio que o mesmo está acontecendo entre nós, os filhos de Deus. Em nossos dias, temos tido muito mais lutas para guardar e manter as bênçãos do nosso Deus em nossas vidas do que tivemos para recebê-las. Se nós, amados irmãos, desejamos receber a vitória de permanecer em Canaã, permaneçamos na boa terra, permaneçamos na bênção do Senhor. Devemos acatar as advertências que são ditas em Deuteronômio 11, 18, que nos diz: grava as palavras do Senhor no teu coração e na tua mente, ata-las por sinal nas vossas mãos e colocai-as entre os vossos olhos. Imagina colocar entre os vossos olhos. Sabe aquela parte ali quando diz ali que Deus falava com Moisés face a face? Como é que os irmãos acham que é essa palavra face a face? Olho no olho. Como? Não, mas Moisés não viu, né? O rosto de Deus. Face a face. O que você imagina quando ouve essa palavra face a face? Frente a frente. Frente a frente não, porque se ele visse a glória de Deus ele morria. Qual é o único jeito que você consegue não ver a pessoa olhando ao mesmo tempo? Pensamento? Não. Testa a testa, fronte a fronte. Se você encostar a testa assim no outro, você não consegue distinguir a face dele. Imagina Moisés falar com Deus assim, testa colada. Isso é muita intimidade, para ver que a intimidade com Moisés era tanta, que Moisés, bravo porque o povo ele havia descido depois das primeiras tábuas que Deus havia escrito com a sua própria mão, né? E aí Moisés desce e vê que o povo estava adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés pega com raiva e quebra as tábuas. E por ele quebrar aquelas tábuas, ele tem uma punição, pequena, mas tem. A Bíblia diz que Deus diz para ele assim: agora tu vai lá, pega mais 2 pedras e tu as pule. As primeiras ele não pediu. Tu as pule, aplainas, preparas e sobe novamente até mim. E a Bíblia diz assim, ó, e escreverás o que eu escrevi nas primeiras. Agora Deus não escreve, Ele manda Moisés escrever. Às vezes, as nossas atitudes mudam a atitude de Deus conosco. Porque Deus é muito santo e Ele é exato, Ele é perfeito. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós como filhos, achamos que os nossos pais são exagerados em algumas coisas. Mas não, o excesso de zelo é a preocupação que um pai tem de o filho não se perder. Mas só que o filho não entende. Ele acha que o pai está sendo exagerado demais, né? Nós como filhos, nós achamos que os pais estão errados. Mas quando nós nos tornamos pais, nós vemos que os nossos pais estão certos. O povo ficou bravo com Moisés, porque Moisés havia se ausentado por 40 dias. E aí foi lá e fez um bezerro de ouro, e Arão ainda apoiou. Foi lá e mandou que eles juntassem todas as joias do povo, e derreteu e fez o ouro lá e fez o bezerro. E agora? Depois que eles acharam, quando Moisés veio com as tábuas, e o povo viu que Moisés estava certo, o povo ficou arrependido. Mas o que Deus fez?
matou uma pancada de gente. É Deus, aleluia. Porque aquele que desobedece a Deus, a punição dele vem. Ah, mas irmão, a Bíblia diz: se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Sim, Deus te perdoa. No mesmo instante que o teu coração se abriu para receber o perdão, Deus te perdoa. Porém, o que aqui se faz, aqui a gente paga. O pecado, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, aquilo que nós fizemos aqui, nós vamos pagar aqui. Mas o perdão de Deus, ele excede tudo isso. Mas nós temos que ensinar que o perdão de Deus é muito maior do que as nossas cobranças. Cobrar de um obreiro, cobrar de um irmão, o marido cobrar de uma esposa, é normal, tem que ser cobrado. Porque se não há cobrança, irmão, não há melhora, não há crescimento. Se o pastor Jesus não cobrar de mim aqui, não há crescimento, eu não vou crescer. Agora, se eu embravecer, eu vou só cair. Aí, se eu não mostrar que o irmão Jesus me falou alguma coisa, eu vou pegar e dizer: não vou, eu vou para outro lugar lá, que daí lá não vou ser cobrado. Eu vou ser cobrado. Eu vou ser cobrado. Se eu não obedecer os estatutos do ministério, eu vou ser cobrado por alguém que é superior. Se o filho não obedecer o que o pai manda, o que vai acontecer? O pai não vai ser acessível às vontades do filho. Nunca, jamais. Né? Irmão Írio vai lá e desobedece o pai dele aí o ano todo. Aí no final do ano diz: olha aí meu presente. Eu disse: que presente que eu vou te dar? Te dar uma cinta. Né? Fazer por merecer, entendeu? É isso que Deus quer que a gente faça. Jesus. Ele diz: ele só quer que nós obedeçamos a Ele, né? Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses. O Senhor é Senhor, Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Não adianta fazer essa chantagem com Jesus que Ele não vai aceitar. Né? Tem crente que diz assim: irmão, Deus, sabe aquele voto que alguns fazem? Senhor, se tu me dá, eu já vi fazer isso. Senhor, se tu me dá um serviço lá, assim, determina qual serviço que quer, meu primeiro salário eu vou te dar. Isso é suborno. Deus não aceita suborno. Aí você vai dizer: chega no primeiro salário, você pega: mas estou apavorado, um mês aqui, cheio de conta, vou dar. Não, eu vou dividir em 3 vezes, ou 24 parcelas. Jesus não é assim, não é assim. Sabe aquele versículo que diz assim, quando fizer um voto com o Senhor, trate de cumpri-lo. Significa, quando você faz um voto com o Senhor: Senhor, eu vou fazer um jejum de 7 dias. No momento que você fechou o voto com Deus, a aliança com Deus, já começa a cumprir. Significa o quê? Você determinando que você já acredita que Deus é poderoso para cumprir o que você pediu. Você está depositando confiança nele. Um pastor de ovelha, quando ele sai com o rebanho, é ele quem vai na frente, não é o rebanho que vai na frente. Por quê? Porque ele vai com a vara, com o cajado, vendo o caminho para que não ache buraco, armadilha, para que a ovelha não passe. O pai é assim. O pai, ele nunca vai mandar um filho num lugar que ele nunca foi. Ele vai ensinar o caminho. Em outras palavras, o profeta Moisés está dizendo que a nossa vida inteira deve ser controlada pela palavra de Deus. Todo o nosso viver, a nossa vida toda, a vida que quer dizer existência, toda a nossa existência, a nossa vida inteira deve ser controlada pela palavra de Deus. A Bíblia diz, isto é, no verso 18 e no verso 19, ensina os vossos filhos falando deles assentados e em vossas casas. Quem é que senta na mesa aqui para conversar com os filhos sobre Bíblia? Né? Ou com os pais, digamos, irmãos aí que são filhos. Né? Sentar na mesa assim, olha, no almoço, né? Vamos falar sobre uma palavra, ou vamos conversar na tarde. Às vezes nós sentamos lá, fiquemos uma meia tarde lá conversando lá, falando sobre Bíblia.
né? Respondendo perguntas, indagações. E aí depois, irmão, de tudo isso, às vezes, como eu disse, vamos bem devagar. Às vezes nós nos decepcionamos muito. Sabe por quê? Porque a gente fala tanto e as pessoas nos cobram tanto e de repente, aquilo que eles nos cobraram, eles vacilam. E aí, irmão, pastor Daniel, como é que eu vou agir nessa forma? Eu depositei minha confiança tudo naquilo que o pastor Daniel falou. E de repente o pastor Daniel vai lá e caiu naquilo que ele me ensinou. Como é que eu vou confiar naquilo? A minha confiança vem do Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Quem te instrui, quem te ensina, ele vai ter com Deus. Mas aquilo que você recebeu do próprio Deus. Foi o próprio Pai que te ensinou. Ele que te instruiu. Ele que te deu condições para que você aprendesse. Te deu sabedoria, te deu instrução. Agora, nós sentarmos na mesa para conversar com os nossos filhos, nós temos que estar preparados para receber perguntas. Às vezes ser afrontados, né? Porque às vezes vai falar de uma parte da Bíblia, né? Que de repente o filho vai dizer assim, mas espera aí, eu não vejo o senhor fazer isso aqui. O senhor fala que a gente tem que orar, mas eu não vejo orar. Será que os nossos filhos veem quando a gente tira momentos de oração? Será que nós vemos os nossos pais tirar momento de oração? Será que nós vemos a nossa família, a nossa esposa, ir lá no cantinho dela para orar? Os teus filhos têm que ver você orar. Os teus pais, você tem que ver eles orar. Porque não adianta eu subir aqui em cima do altar e dizer, irmão William, tem que orar. Mas se eu chego na igreja ali, eu nem meu joelho eu dou para orar. Irmão William pode bater no meu ombro, irmão Daniel, vamos orar porque o irmão pregou lá que tem que orar. Pode cobrar. Porque a Bíblia diz, vai ter com o teu irmão, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Né? Então nós temos que instruir os nossos filhos, mas nós temos que ser exemplos para eles. Assim como um pastor, para ele instruir a igreja, ele tem que também dar exemplo daquilo ali. Né? É exemplos que a gente vai seguir todo o cotidiano. Um exemplo que eu pego, vamos dizer assim, eu pego o exemplo do pastor Geiso aqui. É um pastor que se dedica, às vezes sai do serviço e vai fazer visita, ele se entrega e todo mundo vê. E isso faz o quê, irmão? Que nós confiamos nele como pastor, não é verdade? O povo viu isso em Moisés. Só que aconteceu um fato com Moisés. Quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz, mais adiante, você vai ver, Moisés desce do monte. E ele coloca um véu, porque ele começa a conversar com o povo, com Arão, e eles veem que a glória é tanta na vida dele, que ele começa a brilhar, e o povo não consegue olhar para Moisés. Porque imagina, você conversar testa a testa, cara a cara com Deus, você não sentir nada, camarada tem que ir, né? Ele desce, que a Bíblia diz que ele coloca um véu sobre o seu rosto. E quando ele coloca um véu, só lá no livro de Coríntios, Paulo afirma, ele diz assim, e Moisés, esvaindo-se a glória dele, esconde o rosto para que o povo não veja. Quer dizer, a glória foi se esvaindo, aquela glória que Moisés tinha recebido lá no monte, foi se esvaindo, foi indo embora. E aí Paulo diz, olha, e para Moisés não deixar de receber a confiança do povo, ele permaneceu com o véu. Tem crentes hoje em dia, irmãos, que já não tem mais nada de Deus, mas ele continua com o véu. Tem pais que não têm autoridade de pai em casa, mas na igreja vem com o véu. Tem irmãs que sofrem o pão que o inimigo amassou, mas vem com o véu. Maridos que tratam a tua esposa como um cachorro, mas vem para a igreja com véu. Homens e mulheres, quando eu falo homens, falo mulheres também. Tem gente que diz assim, toda a palavra quando ela é falada tanto para homem quanto para mulher. Não é bem assim. Não é bem assim.
Porque quando Deus fala com mulher é de uma maneira, quando Deus fala com homem é de outra maneira. É bem diferente. Deus sabe como tratar. Tem pessoas que dentro da igreja, como aconteceu em alguns lugares onde nós passamos, pregadores que batiam na mulher, xingavam, não permitia, às vezes ele sabia que a mulher tinha um talento maior que o dele, até para cantar ou para pregar. E ele não permitia que a mulher fizesse nada. Por quê? Porque sabia que a mulher ia se destacar mais que ele. E ele disse, não, cabeça sou eu que tenho que se destacar, sou eu. Isso é véu. Isso é véu. E aí o povo começa a notar. Porque o povo sabe quem tem glória e quem não tem glória. A glória, ela se destaca. Quem não tem glória, ele só tenta se destacar. Ele sobe de cabeça já altiva, mas desce de cabeça baixa, porque não acontece nada. Por mais que ele se esforce, por mais que faça qualquer coisa, dentro da família, o que acontece quando isso acontece? Quando há um véu no esposo, no chefe de família, acontece que a vida dele nunca prospera. Jesus. Quando há um véu numa mulher, numa chefe de casa, o que acontece quando há o véu? Você entra na casa dela, o marido já não dava nem vontade de entrar. Às vezes o marido fica 2, 3 dias sem entrar em casa, porque não dá gosto. Ouvi o testemunho do irmão uma vez, que ele disse que a irmã chegou para ele e disse, pastor, pastor, por favor, vai lá em casa, lá conversa com meu marido. Já faz alguns dias que ele só entra e sai dentro de casa, ele não me procura, ele não tem intimidade comigo, e não come mais em casa, já sai para comer na rua. O que eu faço? O pastor disse, não, eu vou lá na sua casa e vou conversar com ele. O pastor foi lá e quando ele começou a entrar na casa, ele já começou pelo pátio. Uma bagunça, uma lixeira de dar dó. Grama muito alto. Quando ele entra na porta, já não sabia o que era cozinha, o que era quarto, o que era banheiro, o que era sala, não sabia mais nada. O cheiro da sujeira era tanta que o pastor saiu para fora da casa e disse, irmão, fica tranquilo, eu já sei o problema do teu marido. E aí ele falou, mas fica tranquilo, eu vou resolver isso. Foi lá e chamou a esposa dele e mais algumas irmãs, disse, irmã, ele pegou para a esposa dele, ó, esposa, faz o seguinte, você vai lá na casa da irmã fulano de tal, e junta as irmãs, faz uma oração com ela e limpa tudo, faz uma faxina naquela casa. E faz uma comida lá, faz alguma coisa lá, mas deixa tudo limpo, faz um faxinão. E as irmãs se juntaram, foram lá fazer a visita para a irmã lá e limparam toda a casa. Eu disse, irmã, viemos aqui para faxinar. E fizeram uma faxina geral na casa da irmã. A casa ficou brilhando, foram lá trocar os lençol, limparam o banheiro, limparam a casa, lavaram tudo, fizeram comida nova, quentinha, oraram e foram embora. Daqui a pouco chega o bendito do marido, o que estava errado. Chega o abençoado do serviço, ele olha para a casa, ele olha, imagina que ele entra no portão, assim, ele diz, não, você acha que eu errei de endereço, né? E ele chega na porta, ele olha, chega aquele cheirinho de comida, de feijão novo. Sabe quando você chega em casa, azul de fome assim, daquele cheio da graça, mas louco de fome? Você chega lá, tem aquele cheirinho de feijão assim, bem gostoso, aquele arrozinho, aquela carnezinha de panela. Vamos parar por aí, né, irmão? Aquele cheirinho de comida nova. Ele olha assim, olha a mesa posta, bem feitinha. Ele já vai lá, se serve, come e deita para descansar. Deita na cama, vê que o lençol está limpinho, a casinha está cheirosa, toma o banho dele, deita na cama e descansa e dorme. A irmã liga, pastor do céu, aconteceu um milagre aqui em casa. Ele diz, eu já até imagino, mano. O meu marido chegou em casa, comeu, jantou e já está até descansando, foi uma bênção, irmã. Então conserva a tua casa assim que tu conserva o teu casamento. Às vezes, irmãos, não é demônio, é falta de capricho. É verdade, irmão. Né? Eu sou um, irmão, eu sou chato nisso. Está aí a Mari que me diga. Eu cobro deles todo dia. Porque a gente não sabe qual momento que vai chegar um irmão, alguém vai nos visitar e fica feio. Fica feio tanto para a irmã, para a Mari, quanto para mim. Alguém vai dizer assim, não, mas a Mari não é caprichosa. Né? Um termo bem esculacho mesmo, vai, é relaxada. Não arruma a casa, está tudo sujo, a louça está lá, uma pilha de louça, tudo bagunçado, né? Nós estamos falando de família, estamos falando de casa, irmão, né? Então está tudo bagunçado.
Chega lá, uma mulher com o cabelo desse tamanho, né? Imagina, estou falando dela com minha esposa, eu me entendo com ela nesse caso, fica tranquilo. Tá com o cabelo desse tamanho, né, irmão? E tem umas abençoadas, né, irmão, que tem aquele cabelo bandido, né? Ou tá preso ou tá armado. Um dos dois, né? Então aí tá nessa situação. Aí o que acontece? O marido fica apavorado, irmão. Chega em casa, a casa daquele jeito, aí não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de ir no culto, né? Aí os irmãos começam a ligar, irmão, fulano não está aparecendo no culto, irmão, eu tive que chegar em casa e fazer faxina. É difícil, irmão. Mas nós vamos mais adiante um pouquinho aqui. E uma coisa, né, irmãos, que acontece muito, às vezes, esse tipo de coisa acontece porque algumas irmãs, ou algumas pessoas, ou alguns irmãos, dizem assim, não, na minha casa antigamente era assim, ninguém morreu disso. A minha mãe era assim e ninguém morreu disso. Meus avós lá eram assim, eles comiam lá, sujeira por tudo lá e era assim. Irmão, você não precisa agarrar o legado que o teu parente lá teve. Jesus. Tua vida pode ser diferente. E bem diferente. Às vezes como eu disse esse tempo atrás aqui, irmão, se eu fosse seguir o legado do meu pai, eu estava perdido. Vivia nas noitadas, vivia de jogo, e mulherada, e bebedice. Se eu fosse seguir o legado do meu pai, eu estava numa mesa de snooker me virando em cachaça, irmão. Legado de família não nos instrui. Agora, se for um legado bom, é diferente. Eu tenho uma coisa que eu separei para os irmãos aqui. Olhe bem, duas descendências. Duas coisas, não está na apostila, irmão. Eu separei aqui, eu fiz uma pesquisa, fiz para os irmãos entender sobre isso. Duas descendências. Depois eu vou dizer o porquê dessas duas descendências. A primeira descendência, o nome desse homem era Max Stewart. Essa descendência dele, ó. 310 pessoas morreram abaixo da linha da pobreza. 150 se tornaram criminosos. 7 deles foram assassinados. 100 deles foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se prostituíam. Eles causaram um prejuízo de mais de $1,5 milhão aos cofres dos Estados Unidos da América. Essa é a primeira, esse aqui, ó, Max Stewart. Segunda descendência, Jonathan Edwards. Eu acho que alguém já ouviu falar sobre ele. 296 pessoas, 296 receberam diplomas de universidades. 23 foram reitores de universidades. 65 foram professores de universidades. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores dos Estados Unidos. 75 foram ministros. 130 foram juízes. 100 foram advogados. 50 foram médicos e um deles reitor de uma faculdade de medicina. 3 foram prefeitos, 100 foram missionários e um foi vice-presidente da República dos Estados Unidos. Diferença. Que diferença grotesca, né, irmão? Agora eu digo, esse aqui, ó, primeira descendência, Marcus Stewart, ele era o líder dos ateus na época. Ele era um líder e ele provocava sempre Jonathan Edwards. E batia sobre a crença de Jonathan Edwards. Só que a descendência de Max foi totalmente inversa da descendência de Jonathan Edwards. Por quê? Porque Jonathan Edwards foi um dos grandes pregadores da história, um dos maiores ganhadores de almas da história. Oh, Deus. Quer dizer, a tua decisão, a tua maneira de servir a Deus vai diferenciar o teu amanhã, a tua família, os teus filhos, a história. O que você quer para os teus filhos? Jesus. Irmão William vai casar, Deus quiser. Eu sei que o irmão William vai querer que os filhos dele tenham uma boa estrutura, né? Que os 10 filhos dele vão ter uma estrutura assim abençoada, né? O irmão Samuel também ali, irmão Samuel, né? Eu creio que vai casar, né, irmão? E vai ter lá seus 20 filhos. Ele vai querer que esse legado
legado se espalhe, mas ele não quer. Eu creio que os irmãos aqui não querem que os seus filhos no futuro tenham uma vida antes de vocês conhecerem Jesus, não é verdade? Vocês vão lutar para que eles não venham conhecer essa vida que vocês viveram, a que nós vivemos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar os meus filhos os preceitos de Deus, para que ele não sofra as consequências que eu sofri no passado. E eu não vou permitir que a maldição que a minha família vem trazendo, anos após anos, né? Tempos após tempos, que o meu bisavô, meu tataravô, meu avô trouxe, meus pais trouxeram, que agora para em mim e acabou. Abraão falhou no quê? Mentiu. Isaac mentiu. Jacó, o que era? Conhecido como mentiroso. E José? José quebrou a maldição dos mentirosos. José quebrou essa maldição. No entanto, ele disse: não, peraí, eu não vou pecar nem contra o meu Senhor e nem contra o meu Deus. Glória a Deus. Quer dizer, José tomou a decisão. E o que aconteceu com ele? Ele foi governador. Ele foi a salvação da família dele. Aqueles que fizeram parte do sofrimento dele, ele agora se torna a salvação deles. Por quê? Porque ele não aceitou o legado que os seus antepassados traziam. Aquela maldição que eles traziam de mentira. Não, ele agora queria viver uma vida de verdade, de integridade. Então que nós venhamos fazer o que a Bíblia diz aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 em diante. Se você puder ler em casa depois com mais calma, lê do capítulo 10 aqui em diante, irmão, 10, 11, e você vai ver algumas descrições, né, que a Bíblia nos ensina sobre as ordenanças de Deus e o que Deus dizia para aqueles que obedeciam e os que não obedeciam. Então vocês vão ter uma noção melhor. Quer ver aqui, ó, versículo 26 do mesmo capítulo 11 e versículo 26. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, diz assim: eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. Está diante de vós. Sabe aquele convite, irmão Josué, vamos no culto? Aí o irmão Josué, não, hoje eu estou meio cansado. É ele que decide, né? É o irmão que decide. Glória a Deus. Se vai no culto ou não. É uma decisão dele. É a mesma coisa, ele está diante da bênção e da maldição. Só que ele não sabe o que pode esperar se ficar em casa, né? Jesus, aleluia. Você está pronto para o imprevisto? Nunca. É melhor estar diante de Deus do que contar com o imprevisto. Verdade. Né? É melhor eu obedecer do que me sacrificar. É melhor eu obedecer o que Deus mandou fazer do que depois sofrer as consequências. Né? Então, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. Pais, não aborrecer os vossos filhos. Glória a Deus. Não provocar a ira dos vossos filhos. E assim por diante. Bom, vamos adiante. Diz assim: amados pais, ensinar os filhos. Ensinar os filhos não quer dizer mandá-los a uma escola dominical. Preste bem atenção nisso. Ensinar os filhos também não é dizer para eles ir a uma reunião de jovens, ou reunião de mocidade, ou alguma conferência de jovens, ou fazerem algum cursinho bíblico. Não, mas é assim que muitos dos pais cristãos pensam que devem os vossos filhos ser ensinados. A palavra de Deus não diz para mandarmos nossos filhos para escolas bíblicas dominical. Antes nos diz: a palavra de Deus deve ser o tema das conversas todos os dias no nosso lar. Mas espera aí, abrindo um parênteses, não quer dizer que o teu filho não tenha que estar na escola bíblica, porque aprende. Não quer dizer que os teus filhos não possam fazer um curso teológico. Entendam isso, né? Curso teológico é para quê? Para a estrutura bíblica, para você ter conhecimento de Deus.
teologia, estudo de Deus. Só que hoje em dia eles estão fazendo teologia, a introdução errada. Eles estão fazendo estudo dos estudos de Deus. Porque eles fazem mais perguntas e tentam responder mais perguntas ainda. Só que Deus é simples, a palavra de Deus ela é simples. E se nós agíssemos, é como eu disse, irmão, se eu pegasse, para dar um estudo para os irmãos aqui, pegasse um livro e lesse tudo aquilo que está ali, os irmãos não entender bolufas. Como eu já ouço muitos falarem na volta aí, que vão em cursos, fazem cursos, estão com diploma na parede, mas se bater de cima de Jeová não sabe nada. Entende? Eu elaborei o mais simples possível para resumir o mais simples possível para os irmãos entenderem. Tem livro de teologia que você tem palavras que você não entende. Você não consegue, não é, irmão? Tem livros que você não entende. Então você tem que traduzir aquilo ali. Então você procura tentar traduzir o máximo de simplicidade para os irmãos para aprender. Não adianta, irmão, a gente fazer um curso, mandar os nossos filhos fazer um curso teológico. Se a doutrina é simples, tem que sair da mesa da nossa casa. O básico tem que sair da nossa casa. Existe teologia básica, teologia média e depois tem o bacharel e tantas outras coisas que você pode fazer. É pecado? Não é pecado, é instrutivo. Você cresce, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Mas não adianta você crescer no conhecimento e o teu filho não te reconhecer como obreiro. É, Jesus. Teu filho não te reconhecer como pastor. Ele te reconhecer como um ditador de regras. A tua esposa não te respeitar como pregador. O camarada vai pregar e a esposa dele já fica assim, é hoje. É verdade, irmão. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso. Eu fui um desses. Tá? Oh Deus, aleluia. Quando eu casei a primeira vez com a mãe dos meus filhos, eu era bravo. Porque eu vim de uma escola da minha família, que era uma família que não tinha muita paciência. Eu pregava, viajava, eu achava que eu dando condições financeiras para minha família, uma boa estrutura, era o suficiente. E não. Só que eu pregava nas igrejas, eles iam comigo, me viam pregar. Só que chegou um dia, eu tinha uma campanha para fazer, e a minha filha chegou e disse assim, pai, eu acho que eu não vou hoje no culto. Eu disse, por quê? Porque eu nunca proibi eles de ficar em casa ou de obriguei eles a ir para a igreja. Eu disse, por que não vai hoje? Tu sempre gosta de cantar nas campanhas onde eu vou? E ela sempre dizia, a campanha que o pai vai, sempre a gente é bem tratado, trata bem a gente. Eu disse, por quê? Aí ela ficou meio assim para me responder. E aí a mãe dela chegou e disse para ele assim, olha, eu vou te ser bem sincero, você prega muito bem, Deus te usa, mas você não vive aquilo que você prega aqui dentro de casa. Você não vê teus filhos crescer. Teus filhos te fazem uma pergunta, tu não faz nenhum carinho para eles. Tu não abraça eles, tu não cuida deles. Tu chega em casa, nem um beijo tu me dá. Eu ouvi isso. É, Jesus. Eu ouvi isso. Tu chega em casa do serviço, chega, vai direto para tomar teu banho, toma teu café, por mais que esteja tudo pronto na mesa, por mais que tu esteja o melhor na tua mesa, tu nem agradecer, tu nem ora para agradecer. Sabe quem é um pregador, irmão? De nome, ouvir isso dentro de casa? É, Jesus, aleluia. Tu não faz isso. Tu não dá um beijo no teu filho, tu nem me dá um beijo quando ele sai. Quando ele sai na rua passear, tu não pega nem na minha mão. Aí tu vem querer pegar e falar para a igreja lá que eles têm que andar em comunhão, que os maridos têm que amar as vossas esposas. Aí daquilo ali, meu, eu comecei a modificar. Eu aprendi com aquela paulada que eu tomei ali. Aprende, irmão, aprende todo dia, né? Teve um casal de senhor que a esposa estava na cama, deitada com ele ali, e ele doente, e eles para ela assim, minha velha, todos esses anos que a gente vive junto, tu tem alguma coisa
que eu fiz, que tu queria que eu fizesse diferente? E ela bem assim olhou para ele assim, olha meu velho, eu só queria poder dormir naquele canto da cama, no lado esquerdo da cama. E ele disse, por que tu nunca me falou isso? É porque eu preferi fazer a tua vontade do que a minha. Falta de conversa. De sentar para conversar. De sentar com os nossos filhos para dizer assim, olha, no que eu estou errado? O que está te faltando? Não estou dizendo de material, estou falando de psicológico. Tá? Aqui, ó, a mente do teu filho querer ir para a igreja contigo assim, porque ele quer ser igual a ti. Tu ser exemplo de alguém, de tu estar na igreja e alguém dizer assim, ó, ligar para você, irmão, Paulinho, não vai na igreja? Vai hoje? Ó, irmão, vou. Ah, não, então eu vou ir, irmão. É o irmão que vai estar pregando? Ah, que bênção. Sabe o que é isso? É incentivo. Jesus. Você se torna exemplo para aquela pessoa. E não é só para um, é para vários. Por que muitas vezes, irmão, quando o pastor da igreja, o pastor que dirige a igreja, ele diz assim, olha, irmão, tal dia eu não vou estar no culto, os irmãos vão estar aqui na igreja, nesse dia não vem com ninguém. Porque eles querem a referência. O pastor é a referência. Mas se tiver alguém que for referência, é diferente. Então seja referência para tua esposa, seja referência para o teu esposo, seja referência para o teu pai, para a tua família, para a tua casa. Que você seja respeitado como homem de Deus dentro da tua família, dentro da tua casa. Que mesmo que teu pai ou tua mãe não seja crente, ou não esteja naquele nível espiritual que você imagine, né? Que daí eles falam tanto, cobram tanto de você, mas chega na hora, o nível deles não está naquilo ali. Eles não têm um nível espiritual para estar cobrando daquele jeito. Mas o que acontece? Você obedece, baixa a cabeça até o ponto que eles vão dizer assim, eu estou cobrando tanto do William ali, mas o William está assim, olha, Deus está abençoando de uma forma ele, e nós estamos ficando para trás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo teu nome, Jesus. Ser referência, irmão, é você andar na rua e alguém olhar para você e dizer assim, pastor, tudo bom? Que Deus abençoe a tua vida. Lembra aquela oração que tu fez por mim? Deus cumpriu, irmão. Glória a Deus, aleluia. Referência. Salomão era referência de sabedoria, não é? O rei Josias era referência de adoração, de voltar a adoração no meio do povo. Esdra, um grande exemplo de restauração em Jerusalém, depois da restauração das muralhas, foi um exemplo ali de restaurador dos cultos. Glória a Deus. Zorobabel foi um restaurador da cidade, construtor da cidade, era um exímio. Neemias era uma referência em liderança, em organização. Toda vez que você se torna referência para alguém, você cresce. E você faz com que alguém cresça também. Cobrar não adianta. Não adianta cobrar. Você tem que se auto-mostrar. Referência para alguém, venha olhar para você e dizer assim, bom, eu vou lá, eu estou vendo mudança. Glória a Deus. Né? Estou vendo mudança lá no irmão Josué. Desculpa, eu vou usar os irmãos como exemplo. A esposa do irmão chega e diz, olha, eu vou começar a ir nos cultos mais vezes. O Josué está mudando, Deus está tomando a vida dele. Desculpa usar os irmãos, não estou falando só uma suposição. Né? Mas é assim que Deus trabalha. Às vezes o marido não é crente e é pecado isso? Não é pecado. Porque às vezes, se a mulher é crente e o marido não é, ela santifica o marido. E vice-versa. Se a mulher não é crente, o marido santifica a mulher. E também automaticamente santifica os filhos. E a Bíblia diz que automaticamente a casa é santificada. Então, se nós nos tornarmos referências dentro da nossa casa, Jesus, nós somos referência em todo lugar. Tanto como filhos, tanto como pais, mães, né? Porque a responsabilidade não é de nós mandar os nossos filhos para a escola dominical e dizer para a professora da escola dominical, te vira, pega a bomba. Tem irmãos que fazem isso. Graças a Deus que agora é domingo de manhã, agora tem a escola dominical, vou mandar as crianças para lá, vou ficar com a manhã toda livre. Descansar minha cabeça. Né? Tem irmãos que fazem isso, irmão. Né?
camarada está lá o dia todo naquele telefone. Hoje, agora em dia, meu Deus, eu perco a paciência, né? É telefone de manhã, telefone de tarde, telefone de noite, né? Aí fica lá naquilo lá, quando é telefone, aí é outras coisas, e aí perde a paciência. Aí chega o dia do culto do jovem, vai, graças a Deus. Começou o culto, o dirigente dos jovens lá que tome providência. Parece que o dirigente dos jovens tem responsabilidade da educação dos nossos filhos. Parece que o irmão que dá o curso de teologia lá para jovens, os cursos lá, tem responsabilidade por nós. E tem aquela cobrança, né? Às vezes a mulher diz assim, ô fulano de tal, ô Daniel, tu não aprendeu nada naquele curso lá, tu chegou assim atravessado? Não é? Ô fulano, tu vai todo dia na igreja, e tu chega em casa, tu nem uma vassoura passa. Não sai da igreja, mulher. Não sai da igreja, exatamente, são cobranças que vêm. Mas quando nós somos exemplos, é diferente. A Bíblia diz assim, ó, olhai, vigiai e orai. Ela nos dá três coisas. Olhai, vigiai e orai. Mulher que não é crente. Ó, meu marido não, o esposo não é crente, a irmã é crente. Aí o que ela vai fazer? Tem irmãs que até que trabalham. Aí chega o serviço. Aí ela olha para casa, eu vou dar uma limpadinha nessa casa aqui, porque daqui a pouco o esposo vai chegar. Aí o que vai acontecer? Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar organizar a casa, vai deixar a comida pronta e vai ficar olhando, olha, tal hora você tem que ir para o culto. Porque se tiver a comida pronta, a roupa dele preparada, aí é exagero, senão, pelo amor de Deus, já é exagero. Não, não é exagero. É prudência. É prudência. Você está dando honra para o teu marido. Né? E também as irmãs têm que ser tratadas assim. Né? Tá tudo pronto lá, comidinha pronta, a comida, a roupa na cima da cama, a toalha sequinha no banheiro, o banheiro cheiroso, né? A comida ali cheirando bem, ali tá tudo prontinho. Aí, não deu tempo dele chegar a tempo lá, ela botou o bilhetinho, ó, fui para a igreja. Ele tem o que reclamar? Deus, aleluia. Né? Aí, tem um detalhe, irmãs e irmãos, tirem tempo para suas esposas e para o seu marido. Tirem tempo, arrumem tempo, viu? Para os seus filhos. Brinquem com seus filhos. Aproveitem os seus filhos. Esposo, dá atenção. Você tem uma mulher do lado. Você tem uma esposa do teu lado. Preste atenção nas necessidades dela. Chega para ela e pergunta, ó, está faltando alguma coisa? Claro que ela vai dizer que está faltando tudo, né? Tem aquela abençoada que abre o guarda-roupa, né? E diz assim, então não tem nada de roupa. O guarda-roupa está atolado de roupa lá, né? Mas nunca tem nada. Né? Sempre falta uma peça. O homem não. O homem, qualquer coisa que aparecer pela frente, ele está colocando e botando para o culto. Né? Mas, aí o camarada também da mesma forma, né, irmãos? Ele chegou do trabalho, ou ao sair do trabalho, não custa nada você dar um beijo à tua esposa. Deus poderoso. Não custa nada, não dói, não machuque, não é pecado. Dá um beijo à tua esposa. Tenha um bom dia, minha esposa. Chega do trabalho, meio-dia, liga, nem que seja para incomodar. Mas liga, como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo? Eu ligo, porque eu ainda fico bravo se ela não me liga. Como é que tá as coisas aí, minha esposa? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? E as crianças, tá tudo certinho? Foi para o colégio, para a escola? Se preocupar com os afazeres da casa. Não colocar tudo para cima das irmãs. Ser envolvido, exatamente. Filhos também se envolver. Agora vamos para os filhos. Os filhos. Camarada tá lá, né? O quarto, se entrar, entra. Para sair só com GPS. E às vezes até o GPS se perde, porque daí tem zona morta ali. Né? Faltou sinal. De tanto lixo que tem. Né? E aí o pai e a mãe cobra, fica bravo, irmão. Fica bravo. Né? Toalha para um lado, roupa para um outro, meio em cima da televisão, e é tudo espalhado, não se acha mais nada, né? Daqui a pouco, se procurar bem, não tem um sanduíche guardado lá embaixo.
de umas 2 ou 3 semanas atrás, né? Por quê, irmão? Aí depois vem para a igreja, bota uma beca, né? Bem bonito, né? Porque tem que estar com um gelzinho no cabelo, né? Bem caprichadinho, né? Mas não dá para levantar os braços. Né? Levantar os braços, Jesus na causa. Vou dar Né? uma dança, vai cair em todo mundo. Né? É aquele vapor assim, não é a glória, né? Mas é aquele vapor assim que desce. Com o meu ar. Né? Meu Deus, né? Desodorante não é pecado. Não, é bênção de Deus, né? Ajuda mais. Ajuda, auxilia bastante, né? Tem irmãos que dizem assim, irmão, a minha filha lá, coitadinha, tem o cabelo bem ruim assim, irmão, irmã, chapinha, foi o maior milagre que fizeram. Cuida da tua aparência. Jovem, cuida da tua aparência. Como é que você vai querer que Deus mande uma esposa para a tua vida se você está nessa situação? Nem os camelos vão te aguentar. Né? Se chegar na porta do abençoado, no portão da casa, os cachorros vão correr, não vão nem querer te recepcionar. Só pelo cheiro que vai na frente. Irmãos, é verdade. Isso aí é coisas que a gente tem que falar. Não adianta a gente estar bonitinho em cima do altar, mostrar uma aparência que lá em casa não é. Não é. Ajudar os pais, irmão. Os pais não têm obrigação de fazer tudo para você. Então você se dispõe a fazer, né? Se disponha. Olha, exato. Sabe como nós fizemos na casa às vezes lá, quando junta a turma toda lá em casa lá? Agora tá só o Arthur lá. E a batalha dele tá assando. Né? Sabe como é que nós fazíamos? A Mari fazia uma lista, uma tabela de serviços para cada um, de tarefa. Então cada um tinha a sua tarefa. E ai dele se não cumprisse a tarefa. Tem que tirar os livros. Tem que tirar os não, os livros ninguém mexe. Né? Então, cada lugar, cada um primeiro tinha a obrigação de manter o seu quarto organizado. Né? Cada um dizia assim, ó, Gilvan vai cuidar do quarto dele, vai limpar o quarto dele, o Arthur vai cuidar do quarto dele, cada um vai limpar o seu quarto, seu cantinho. Porém, tinha as atividades na casa. A louça, a rede. Louça, né? Passar pano. Exato, e aí por diante. Tudo tem as suas funções. Agora, isso aí não é um dia só. Não é um dia só. Né? E não é próximo ao dia da criança e nem os feriados. Né? Perto do Natal, lá eu começo a botar o lixo para fora, levantar cedo, arrumar a casa. Sábado, né? Dia dos namorados, vou lá, começa oi, esposo, como é que tá? Tudo bem? Tá bonitinho? Começa a elogiar a esposa só na época dos namorados, né? Na época do aniversário, na época da data festiva. Ó, meu aniversário é tal dia, tá chegando, eu vou começar a tratar lá bem, que o presente vai ser bem bom. Né, irmão? Então, vamos prestar atenção. Preste atenção na tua esposa. Preste atenção no teu esposo. Tá? Para que depois não venha aquela conversinha. Ah, a esposa do fulano de lá tá assim, assim, assim. O esposo, ó, o irmão lá, ó. A irmã lá dirigindo o circo de oração lá, ó. E o esposo dela anda assim, assim, assim. Irmão, a Mari é minha esposa. Mas ela não é pastora. Ela não tem o mesmo conhecimento que eu. Então não adianta exigir da Mari perguntas que você deveria fazer para mim. Entendeu? Eu passo a informação, aquilo que ela precisa e aquilo que ela me pede. Só que ela não tem o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos. Só que às vezes, irmão, por um casal estar ali na igreja trabalhando, eles igualam. Olha, a irmã lá tem que ser a mesma coisa, o mesmo nível espiritual do pastor, da irmã, do irmão lá. O filho dele tem que ser igual. Não, irmão, há diferença. Nós temos que saber tratar com isso também. Primeiro, cuidar da nossa casa e não cuidar da casa do vizinho. É principal. Cuida da tua casa, da tua família, da tua vida e aí da do vizinho, cuida ele. Tem gente, irmão, que aponta, só porque às vezes não tem condições de se vestir de uma forma, aponta os outros. Acha que a pessoa é vaidosa por causa disso, né? Irmão, ele não tem condição de ter uma gravata de 10 mil reais, eu não tenho, né?
Nem Salomão vestia uma gravata que ele vestia, mas eu não tenho. Aí eu vou dizer para ele que ele está muito vaidoso na igreja e não vou nem dar paz do Senhor para ele porque ele veste uma gravata. Não, irmão. Eu tenho que tratar ele do mesmo jeito. Se eu não tenho condições, eu vou buscar ter, né? Eu vou tentar buscar alternativa. Mas eu tenho que cuidar da minha casa. Se eu cuidar da minha casa, da minha família, Deus tem bênçãos para a minha vida. Ele vai abençoar a minha família. Mas se o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, né? Quer ver? Vamos analisar uma coisa assim, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Na hora de levantar, na hora de comer, na hora de deitar, não é mera questão de enviar os filhos para algum professor, cujo caráter talvez você nem conheça, que devera desempenhar a função abandonada por os pais, função que é nossa como pais, função que é nossa. Não estou dizendo tampouco que é uma mera leitura bíblica com as crianças, não é uma mera leitura bíblica com as crianças. Instrução espiritual de acordo com esta passagem bíblica deve ser contínua todos os dias e em todo tempo. Não é simplesmente ler o versículo de manhã cedo e acabou ali. Eu não tenho que ter uma sequência, uma vida cotidiana, assim é com os nossos afazeres, né? Esposas, né? Prestem atenção nos seus esposos. Vê o que... mas eu não posso dizer o que ele está errado. Pode e deve. Pode e deve. Ele errou, ele falhou, você é esposa dele. Você tem o direito e o dever de corrigir também. Agora, se ele for muito ignorante, aí ele não vai acatar. Mas se ele é um homem de Deus, ele vai dizer assim, olha, eu vou começar a mudar. Se tu viu isso, então os outros estão vendo lá na igreja também lá fora. Então eu tenho que mudar. Para mudar o conceito, para minha esposa confiar em mim e ver que eu mudei. Aí os outros também vão ver. Se a minha esposa vê o meu defeito, é lógico que os outros vêem também. Deus, aleluia. Né, irmão? Eles vão ver, com certeza. E aí a gente vai pegar e achar que a dirigente do círculo de oração tem que falar com a irmã lá, não, irmão, eu vou falar para a dirigente do círculo de oração o defeito que meu marido tem, do pastor lá, e aí o pastor vai falar para o meu marido lá o defeito que ele tem. Não, não é assim. Não é assim. Aí eu vou falar para a dirigente do círculo de oração que a minha esposa tem esse problema. A dirigente do círculo de oração não tem compromisso com a minha esposa. Quem tem compromisso de falar sou eu. Eu que tenho que dizer para ela, olha, estou vendo isso aqui, tá falhando aqui. E nós precisamos mudar, porque a gente tem que ser exemplo na igreja. Não só na igreja, mas no mundo lá fora. Né? Um vizinho olhar para sua família, se olha, aquela família é transformada. Aquela família ali mudou. Não é mais o que era antigamente. Né? E é bonito, irmão. Porque acontece um problema na casa de qualquer outra pessoa aí, primeira coisa que eles vão bater na sua casa, lá, porque eles sabem que lá vão achar solução. Que você é referencial, é referência. Ouçam, irmãos, pois a nossa é nossa e não de qualquer professor a responsabilidade de entrelaçar os ensinos da palavra de Deus com todas as atividades diárias. O ensino bíblico deve ser entrelaçado com todas as atividades diárias da vida familiar. Isto é, que diz a palavra de Deus, nós pais somos responsáveis por entrelaçar o ensino com todas as atividades diárias da nossa vida, na nossa família. A responsabilidade é nossa, somente nossa. No verso 20 de Deuteronômio, no versículo 11, escrevê-las-ei nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. O que Moisés queria dizer com isso, de escrever os umbrais, nos umbrais das portas e das casas, significa que qualquer situação que surgir da porta da nossa casa deve ser confrontada com a palavra de Deus. Desde o portão da minha casa, os filhos devem saber que tudo é ligado com a palavra de Deus. Moisés está dizendo que, em todas as circunstâncias, a família deveria ser confrontada pela palavra de Deus, e em todas as formas, e em todas as oportunidades, e em todos os lugares. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. Sabe aquela pergunta de dizer assim, ó, será que isso aqui agrada a Deus?
Será que eu agir dessa forma dentro da minha casa, eu agrado a Deus? Jesus. Será que eu estou glorificando a Deus fazendo isso? Nós ser confrontados pela palavra de Deus. E Deus nos responder. Glória a Deus, aleluia. Será que Jesus agiria assim? Pegar exemplos. Me digam uma vez na Bíblia, na história de Jesus, que Jesus confrontou alguém pelo que vestia ou que comia. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas depois a Bíblia diz que Paulo recebe um ensinamento direto de Deus e diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda. Quer dizer, a Bíblia nos confronta para a santidade. E que tipo de santidade é essa? No nosso sentar, no nosso levantar, toda a maneira de viver. É toda a maneira de viver. Quer dizer, então, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, Deus, com os nossos filhos. Será que eu vou cobrar algo do meu filho que eu não faço? Será que Deus se agrada disso? Será que eu não honrar a minha esposa, Deus está me honrando? Não, a Bíblia diz que se eu brigar com ela, sair de mal com ela, e ir para a igreja, nem minha oração é ouvida. Ele não ouve nem minha oração. Deus, aleluia. E tem uns camaradas que saem assim, voando da igreja. A mulher fica para trás e ele sumiu. E ela fica preocupando: cadê meu marido? Ou alguns irmãos: cadê minha esposa? Está lá na rua. Né? E é para ser um só, né? Um só. Se divide em dois. Tem alguma pergunta aí, irmão? Deus poderoso. Espero que tenha. Uma pergunta, irmão. Alguma pergunta sobre a família que vocês querem tirar alguma dúvida? Eu tinha, mas eu esqueci muito. Sobre o meu marido, meu esposo, ele não é cristão, né? É uma coisa bem complicada, mas Deus tem me dado graça, né? Umas mudanças houve, né? Pessoa que, meu Deus, me ameaçava até de me matar, que eu não queria ver se ele de mim. Mas esse negócio de ser submissa, né? Daí o pastor me deu ser submissa se ele for pela palavra, né? Não. É que assim, tem irmãs, no caso da irmã que não é crente, aí de repente o marido quer tirar um dia para ficar com a irmã, e é dia de culto. É pecado a irmã ir e deixar o esposo? Ou é que é pecado ela ficar com ele e deixar de ir na igreja? Em que parte ela está errada? Em vir na igreja. Esposas? Não. Ele não é crente. Detalhe. Mas ela pode faltar um dia e a semana inteira depois. Ela simplesmente vai fazer o quê? Não, eu não vou no culto. Você vai ficar contigo, eu vou ficar contigo. Porque primeiro, ela casou, ela tem o esposo dela, ela tem que honrar o seu marido. Primeiro culto começa na nossa casa pela nossa obediência e a nossa devoção. Obedece, obediência. Quer ganhar o esposo? Seja submissa a ele. Né? Aí ele vai dizer assim: bom, vai, ela ficou lá, e ela vai lá, vai caprichar, né? Fazer uma jantinha abençoada, né? Vai tratar bem, fazer um suquinho, vai fazer aquela janta caprichada que ele gosta, né? Vai arrumar tudo certinho, vai ser a esposa que ele quer que ela seja naquele dia, né? No outro dia, ela vai chegar e dizer assim: olha, eu vou ir no culto. Não, tranquilo. Não vai ter nenhuma. Se bobear, ele vai dizer: não, eu até vou contigo. Porque quando há uma sequência de obediência, ele vai começar a olhar o quê? Bom, está sendo bom para ela. E ela está me tratando bem, sendo que eu trato ela mal. No que ela ganha em eu tratar ela mal e ela me tratar bem? O que ela tem ganhado? Em bênçãos de Deus. Ela está santificando o marido. Muitas vezes eu vinha para a igreja, várias vezes, né? Que ele me falava alguma coisa e queria me defender. Sempre me armando, né? Me achando certo. Ele dizia: te cala. E eu, mas como assim? Eu estou certo e está errado, né? Exato. Sempre pensei, né? A minha vida, a nossa vida era muito fé, né? Mesmo eu vim para a igreja.
Olha só. No momento que eu me calei, comecei a me calar, olha, a paz reinou. Tem aquele negócio, quando um não quer, Deus não briga. Exatamente. Deus me deu sabedoria, me deu muitas coisas, eu aprendi. Então a gente vai aos poucos. Isso é dia a dia. É dia a dia. Nós vamos aprendendo dia a dia com as nossas experiências. Pode falar. Mano, eu tenho. Não é que seja problema, mas assim, eu tenho uma situação que acontece muito comigo em alguns lugares que eu vou, que eles questionam o porquê, às vezes, da minha esposa não me acompanhar e o porquê dela não louvar. E aí, às vezes, eu tento me expor explicando, mas eu perco tempo com isso, porque eu converso com ela sobre isso daí, e já conversei com Deus, já conversei com o pastor, e até ele disse, aproveita que está tendo essa oportunidade, traz ela também para ver se ela dialoga. E a respeito sobre disso, como é que a gente consegue ter um equilíbrio sobre isso? Aí, na parte dela, ela tem um pouco aí de medo. Ela não conseguiu se soltar ainda para louvar, aquela coisa. E às vezes ela também se sente assim, não, eu não vou te acompanhar, porque eu sei que vão me chamar. E aí, às vezes, eu sou muito questionado. Eu contei para ela, eu fui ao estado de Santa Catarina, e em 5 dias, no lugar que eu fui, até tentaram me esbarrar por isso. Algumas igrejas assim que são da regra. Aí eu peguei e disse assim, não, mas está aqui, eu tenho minha carta de casamento, eu estou com a bênção de Deus do pastor, eu estou aqui. Não, mas a aliança e a carta não vale. A gente viu na tua foto que tu é casado, a gente viu as fotos, mas o que vale pra gente é a presença. Sim. Mas, não, mas agora eu estou aqui. Não, tu vai passar, mas a próxima vez que tu vem para esse estado, algumas igrejas saíram fora, não queremos saber se é liberal ou não é. Aqui a gente tem... Nenhuma justificativa vale com a presença. Aí eu contei para ela que às vezes eu sou esbarrado, às vezes me tranco até para louvar, já fui convidado em vigilão, que eles perguntaram, traz tua esposa. E às vezes ela não... Eu passei por isso, irmão. Passei várias vezes. E ela está se esforçando, não? Eu passei por isso, sabe? Passei por isso e nós passamos, eu e a Mari também com isso. Logo quando nós casamos, a Mari não cantava, a Mari não dirigia culto, não lia palavra, não sabia nada, né? Não sabia nada, né? E uma porque ela era tímida, ela não falava em público, e outra porque ela não tinha conhecimento, que nem instrução para o batismo na igreja onde ela estava te dado. Ela não teve instrução nenhuma. Aí o que acontece? É lógico, algumas igrejas exigem isso, né? Mas no caso dos irmãos, aconteceu isso comigo. E isso, irmão, não impede, não há empecilho, né, a irmã não louvar é um problema. Não é um problema. Isso é uma questão dela com Deus. Às vezes é de timidez, ou é por falta de conhecimento, de falta de, digamos, de continuidade, sabe? Quando a gente canta bastante, a gente canta mais. Quando você prega bastante, você prega mais. Quando você ensina bastante, você ensina mais. Tudo é da continuidade, né? O que acontece é que às vezes eles olham para ti, irmão Josué, né? E padronizam a tua esposa. O irmão Josué lá prega, que é uma maravilha. Não, a esposa dele então vai pregar no ciclo de oração. Peraí, a irmã de repente ela não prega. Entenderam? A gente tem que ter visão disso, né? Nem todos os obreiros, né? A esposa é do mesmo nível espiritual, ou no mesmo nível de conhecimento. Ao contrário, o esposo é a esposa não é irmã. Ou o contrário, às vezes a mulher prega, né? Prega que é uma maravilha, mas o esposo não. Às vezes a esposa canta que é uma maravilha, e o camarada não canta nada. Às vezes padronizo, e isso, irmão, acontece muito aí fora. Mas um conselho que eu dou para a irmã, para o irmão, um conselho que eu dou e eu faço isso na minha vida. Procure sempre, quando puder ir junto, vá, né? Tem uma campanha, irmão José vai pregar lá em Santa Catarina, vai junto. Não importa se alguém diz assim, a irmã vai cantar um hino, a esposa do irmão canta. Não, ela não canta. Pronto. Seja sincero, tá? A irmã de repente vai se preparar, vai cantar um hino. Aí de repente a irmã canta um hino lá, que Deus toma a igreja. Aí, mas a irmã saiu só aquele hino. Entendeu? É nessa ocasião que eu estou querendo chegar, um pouco da parte da timidez, que ela também às vezes fica até com vergonha em questão disso, de como ela vai ser rejeitada, aquela coisa toda. É isso que ela quer também saber, entendeu? A Mari era assim também, entendeu?
A timidez, ela é aos poucos, aos poucos. Mas a irmã tem que se dispor um pouco mais, entendeu? No caso assim, ó, começa na congregação. Isso. Porque eu, quando eu comecei a pregar, eu não já aceitei Jesus no outro dia, eu estava pregando assim, não, né? Eu, o primeiro culto que eu fui chamado para pregar, não, eu tremia com as pernas assim, tremia que nem vara verde, né? Eu não sabia o que ia falar, eu tremia, né? Nunca neguei a oportunidade, porque eu sempre aprendi o seguinte: irmão, pregou hoje, você vai pregar 3 vezes na semana, nem tu prega a mesma mensagem, mas prega. Vou cantar o mesmo hino a semana toda, não tem problema, canta até você se achar confiante de cantar outro. E aí vai perdendo a vergonha. A Mari cantava, a Mari às vezes chamava ela para ler uma palavra, ela lia só a palavra e morreu. O senhor é meu pastor e nada me faltará, e já está saindo, já está faltando, né? E voava. Uma frase só. Só que isso, irmão, aos poucos, eu fui dizendo para ela, aos poucos tu vai desenvolvendo, entendeu? Eu comecei a sentar com ela, ver as dúvidas dela, comecei a dizer, olha, no que tu está com dúvida, aonde tu pode te fortalecer, senta com ela, conversa, vê onde está a fragilidade, melhor, também canta junto, chama para cantar junto, até se desenvolver, entendeu, irmão? Vamos cantar, vamos ensaiar um hino junto, vamos cantar junto, ensaia em casa, canta em casa, né? Decora, quando você está lendo, né? Decorar também. Né? Eu vou falar que é a Mari mesmo. O primeiro. A Mari, o primeiro que foi cantar, ela cantou lá, né? Cantou e mal conseguiu terminar o hino, né? De tanta vergonha, estava mais vermelha que o casaco dela agora ali, né? E paradinha ali numa firmezinha, né? De tanta vergonha, mas foi. E ela se dispôs, e aí foi indo. Só que chegou um tempo que eu tive que dirigir uma igreja. E ela era a única crente nessa igreja. Então ela teve que se dispor. Ela teve que se desenvolver sozinha. E aí não tinha outra opção. Ou era ela. Livre espontânea pressão. Por isso espontânea pressão, né? Então aquilo ali começou a modificar. Ela começou a se soltar mais. Começou a conversar mais com o povo. Às vezes também, eu entendo a irmã, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas se eu errar o hino lá, tem umas quantas pessoas aí que cantam bem aí que vão achar que eu não sei cantar. E tem umas abençoadas que são assim. Que gostam de apontar o dedo, mas esquece que tem ali, 4 apontando para elas. Né? Tiver que cantar, irmão, sobe, canta. Tu está cantando para Jesus. Tu está sendo útil. O teu esposo está pregando. Ajuda, eu vou ali para ajudar o meu esposo. Não me importa se a irmã, se o fulano lá vai rir de mim, quer rir, o problema é deles com Deus. Né? É deles com Deus. Irmão, eu fui pregar em Curitiba uma certa vez, só mestre em cima do altar. Eu tinha 22 anos, 23 anos na época. Só mestre em cima do altar. E eu comecei a ler a Bíblia, e de repente comecei a citar alguns versículos, e eu via que uns ali ficavam abrindo a Bíblia ligeirinho para conferir, para ver se estava dando certo, se era aquilo ali mesmo. E eu ditava outro versículo e o camarada ia lá procurava. Ditava outro e vinha outro lá e procurava ligeirinho lá. Eu olhei, eu notei aquilo e começou a me incomodar. Eu disse, acho que eles estão duvidando do que eu estou dizendo aqui. E eu peguei o livro de Reis, do capítulo 4, e li o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de cor. E aí não deu tempo deles procurar. E aí quando eles pararam e fecharam a Bíblia, eu olhei para trás e disse assim, irmãos, agora posso pregar? Quando tu mostra que tem condições, eles se calam. Não importa se tu é bom. Não, tu tem que ser servo de Deus. Tu não pode ser bom. Tu tem que ser servo de Deus. E quando tu faz algo para Deus, Deus ele te honra. Deus ele te honra. Não importa se você se veste bem, se você canta bem, se você prega bem. Não, canta. O melhoramento quem faz é Deus. E a tua sequência faz você se aperfeiçoar todo dia. Todo dia você se aperfeiçoa. Quer ser um bom professor? Comece ensinando. Aos poucos. Ensina o teu filho em casa. Ensina a tua filha. Ensina o teu companheiro de trabalho. Prega para ele, fala para ele. Eu aprendi a pregar em campanha. Em cima do Morro Santana lá, para uma pedra. Eu e meu tio. Porque só a pedra para aguentar nós. Olhava para aquela pedra, uma vez ele pregava, e daqui a pouco ele pregava e eu pregava também. Essa pedra vai romper. Né? E ali nós começamos a pregar, mas pregava. E aí nós tínhamos um gravadorzinho, aqueles de pequeno assim, de fita, cassete. Né? Não vamos lembrar da época, mas
cassete, aquela, né, que eles enrolavam uma caneta, né? E a gente gravava e levava para o pastor. E o pastor, como é que tá aí? Aí o pastor Daniel olhava assim, meu filho, tem coisinha aqui que você não pode falar. Entendeu? Então ele nos instruía algumas coisas. Nós voltava para cima do monte, pregava a mesma palavra de novo, só que não falava aquilo ali. Melhorava. E aí todo dia nós gravávamos aquilo ali e mandávamos para o pastor. Sequência. Sabe? Sequência. Senta com a tua esposa, senta com o teu esposo. Olha, eu estou com uma dúvida assim, assim, assim. Mas eu não sei te responder isso. Então tá, vamos para a Bíblia, vamos pesquisar, né? Vamos para o irmão Google, né? Vamos procurar, vamos tentar aprender, né? Liga para um obreiro, para um irmão, olha, eu estou com uma dúvida assim, assim, minha esposa me fez uma pergunta tal, assim, assim. Pode me responder? Posso. Entendeu? Procurar, pesquisar, se ajudar, mas nunca dizer assim, não, te vira sozinho. Nunca faz isso. Não. Quer cantar? Tu ensaia aí, tu canta teus hinos, eu canto os meus. Que nem o irmão prega para fora. O irmão precisa da esposa. Senão, por isso, você ficava solteiro, não é? Mas solteiro você não ia pregar, porque ninguém ia te chamar. Ninguém te chama para longe, assim, para viajar, quem é solteiro. Porque tem aquele problema que sempre tem aquelas abençoadas, né? Que vão te dar a paz do Senhor com toda a leveza. Né? Então tem esses abençoados. Assim como os irmãos também. Não é verdade? Só para vocês terem uma ideia. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu uma vez. Já vamos parar. Estava numa vigília. E nessa vigília, estava a mãe dos meus filhos sentada assim. Ela ia cantar. E tinha 3 obreiros. 3 obreiros que iam pregar e 2 que iam cantar, que era uma dupla. Os camaradas foram a beca. Chique. E eu estava lá ajeitando as coisas com o meu pastor lá, ali em Canoas. E um abençoado que ia pregar, né, ficou olhando, e eu sentei do lado dele, eu levantei, sentei do lado dele, peguei o violão ali e comecei a tocar ali, os irmãos cantando ali, eu comecei a tocar, no meio de uma vigília. Daqui a pouco, um irmão, né, daqueles ali, dos abençoados, aquele cheio da graça, sabe, pegou, olhou para o irmão, para minha esposa que tinha ido ali cantar, né? E disse assim, olha, a esposa do Emerson eu conheço, e esse pedaço aí. Do lado eu fiquei quieto, né? E o outro irmão disse assim, mas não sei, mas bênção, hein? Os irmãos que iam pregar naquele culto, aquela vigília. Eu saí, fiquei na porta. E um irmão que veio de uma outra igreja lá, né? Ele subiu para dar uma saudação. E Deus começou a tomar a igreja. E ele chegou e gritou e apontou para mim assim, pastor Daniel, não pode me permitir que a sua esposa venha louvar aqui? Eu disse, amém, irmão? Olha o respeito. E isso, a mãe dos meus filhos pegou, foi lá e subiu para cantar. E os camaradas viram que eu estava sentado do lado deles e que eles tinham falado. Como é que esses camaradas iam pregar depois? Irmão. E isso acontece, irmão, com irmãs também. Irmãs, eu peguei irmãs conversando, né? Com a minha esposa, elogiando o marido dela. Dizendo, se fosse lá em casa. Sério, irmão? Estava desviado. Aí como é que... É preciso que o casal esteja ali e esteja em evidência. O casal. Por mais que a irmã... A Mari foi umas quantas vezes comigo. Minha esposa fez umas quantas vezes em várias campanhas. Em Venâncio Aires, né? Venâncio Aires, nós ficamos lá 3 dias, se não me engano, lá. E nós fomos no Venâncio Aires lá. E a Mari não cantou nem um dia. Porque ela não cantava. Eu posso mas estava comigo. Esse ponto que tu deixou, só para dar uma dica para a irmã. Eu não sei se vai ajudar a irmã, mas quando a gente ia a outras igrejas que não me conheciam e eu não conhecia, se chegavam em mim para perguntar, né, eu respondia, irmã, ainda não, estou me preparando. Sabe? Daí eu argumentava assim, eu estou ensaiando, estou me preparando.
preparando. É um bom refúgio. É isso que eu digo também, às vezes, pra foi eles. Entendeu? É um bom refúgio. Ah, a irmã canta? Não, irmão, estou me preparando, eu não vim preparada hoje. Isso, daí eles não vão argumentar. A irmã não está pecando. Por quê? Porque a irmã está se preparando, né? Não, ninguém nasce cantando, ninguém nasce. Vai cantando em casa. Sim, vai cantando em casa. Vai chegar um momento que isso vai desenvolver, irmão Josué. Vocês são novos. Quantos anos estão casados? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela é convertida também, né? Ela também é nova. Está novinha ainda. Eu não vi. Né? Então a recém vocês dois estão se conhecendo. Né? A recém a irmã está começando a ver outros defeitos. Né? A recém tu está começando a ver as falhas dela. Lá em Santa Catarina, realmente eles falaram assim, ó, a gente precisa que ela venha, nem que seja para ficar ali, sentadinha ali com o teu filho, mas que ela tenha. Exato, é a presença, sabe? Eu vi chegar em um pastor. Ele vai pregar assim mesmo? O pastor chegou em mim, depois assim, ó, tu ouviu o que o camarada falou? É? E aí, como é que eu fico na situação, eu te colocar aqui? Eu digo, mas pastor, esse cara que não tem que fazer argumento para mim, tem que chegar e conversar com ela, ó, tem que me acompanhar também. Preciso de ti, no meu ministério, se ela bancar, eu também. E o pastor, na realidade, antes, quando ele te convidou, ele devia ter dito assim, irmão Josué, não é casado? Sim. Se possível, aqui a gente tem o costume e a normativa do irmão trazer a sua esposa. Pode ser? Eu cancelei uma campanha em São Paulo, né? Que o pastor chegou para mim e disse assim, pastor, não pode vir aqui pregar, mas posso? Só que é o seguinte, irmão, vai ter que vir sozinho, porque a gente só tem condições de pagar a passagem para o irmão. Então cancela. Porque fica chato, sabe? Pode ir, irmão, pode, não tem problema. Tem igrejas que não tem problema de você ir sem a tua esposa, porque sabe que você é casado. E às vezes a esposa tem filho pequeno, ou é longe demais, a viagem é muito longa, e tem alguns contratempos, digamos, ela trabalha, tu vai ficar uns 2, 3 dias fora, aí tudo bem. Agora, é aqui perto, e aí tu pode pegar e levar a tua esposa, então leva. Só se houver muita diferença, se houver algum contratempo muito grande que tranque. Mas nem que você vai dizer isso, irmão, estou me preparando, mas não deixe de acompanhar o teu esposo. Não deixe. Vocês estão novo ainda casado, novo, né? Tem algumas coisas que ainda vão se descobrindo aos poucos, né? E eu estudo aqui, conforme o estudo vai andando, vocês vão descobrir muita coisa ainda, né? Que dentro do casal, se vocês fizerem ali, ó, certinho, Deus abençoa a vida de vocês de uma forma grande. Vou te uma pergunta, irmão. Não, é que eu pensei assim, né? Que para levar a esposa, só se fosse pastor, aí para ser pastor e coisa tem que ter esposa, precisa casar. Né? Para sair pregar e cantar também tem que ter esposa. Não. Bom, né? O apóstolo Paulo disse, bom que o homem viva só. Mas por causa da carnalidade, né? Aí eu acho que ele estava brincando. Aí, né? Por causa da carne, né, dos desejos humanos, né? Então é bom que o homem case, mas não se abrase. Né? Então, se tá namorando, né? Tu tem o teu compromisso. Mas não deixa. Perdão, quando nós estávamos namorando, eu fui convidado para cantar numa igreja, também lá para cima, ali perto onde o senhor morava. E eu falei, eles perguntaram, como é que tá a tua situação? Eu disse, eu estou namorando. Então não, continua no namoro e deixa assim. Sim, porque não sabe como é que tá a situação. Eles falavam assim, ó. Aí eles falaram assim, ó. Falei pro teu pastor, ele disse que era para mim falar contigo. Falaram, disseram assim, ó. Não, como tá namorando, fica tranquilo aí. Segue teu ministériozinho aí na tua congregação. Ou tu tens solteiro, ou tu no caso, ver como é que vai ser a tua situação. Porque assim, acontece muito, irmão, acontece muito, perguntou, de pregadores, né? Aceitaram isso há pouco tempo. Isso acontece muito aí, né? Pregadores novos que se levantam e já começam a pregar, e Deus começa a usar de uma forma grande, e eles saem para viajar. Já saem, chamam aqui, aconteceu comigo, estou falando para você porque aconteceu comigo, né? Tu sai para viajar. Eu fiquei 1 ano pregando na Assembleia de Deus, de segunda a segunda, e eu não era casado. Eu era solteiro, eu estava namorando. O que acontece? É que tem que ter um compromisso. Eles têm que te conhecer, tu tem que ter uma estrutura muito boa e um nome muito feito para poder só confiar em ti e te mandarem, e tu ir. Agora, se tu está namorando, é bom que tu não saia. Vai cantar, convida um irmão para ir contigo, um casal de irmão para ir contigo, para não ficar aquele clima chato, entendeu?
Ah, o irmão lá foi convidado para pregar, vamos dar um exemplo, lá em Santa Catarina, numa igreja lá, tá? Aí tu chega lá, irmão Josué, vamos profetizar, irmão Josué tem carro, tá? Ô irmão Josué, se não quer ir comigo lá na igreja lá, eu vou pregar tal dia assim, ó, como eu sou sozinho, sou solteiro, eu queria ir com um casal, né, para ficar um pouco mais de respeito. Isso aí vai gerar o quê? Ponto pro irmão. Porque daí quando o irmão tiver que ir sozinho, eles vão ver, não, o irmão ele pensou antes, ele vigiou bastante antes de vir, na primeira, segunda vez, eles vão te dar um voto de confiança, entendeu? Mas isso tudo cabe a ti te consagrar e te manter puro nessa situação, entendeu? Não vai namorar aqui, né, dizer que tá namorando, né, e daqui a pouco tá lá nos combos de areia lá, namorando. Aí pior quando o cara